Valdemar José Solha, ou W.J. Solha, como prefere ser chamado, o escritor, pintor, ator e dramaturgo paulista, é o entrevistado do segundo caderno de hoje. Nascido em Sorocaba há 77 anos, Solha escolheu morar na Paraíba há mais de 5 décadas. E neste delicioso bate-papo, ele conta como a cidade de Pombal ajudou a consolidar sua veia artística, fala de seus trabalhos e lança luz sobre sua atuação no cinema e na polêmica em torno de uma montagem da Paixão de Cristo, em que soldados romanos eram comparados a nazistas. Solha, você gosta mais de quê? Atuar, escrever, peça? O que é que lhe realiza mais como artista? Rapaz, é interessante, né? Você quando chega num teatro como Santa Rosa, ou então no Paulo Pontes, quando logo foi inaugurado, que foi um vislumbre, né? Porque era tudo computadorizado, a iluminação era toda programada antes. Aí você pensa que aquilo está à sua disposição para você contar uma história, é uma coisa impressionante. Né? Aí você chega, vai trabalhar com o coral da universidade, com o maestro Kaplan, com a Ilza Nogueira, com o Eliere. De repente você vê aqueles versos seus, simples, um coral que é um dos melhores do Brasil, cantando. Aí você escreve um contozinho, a canga, monta uma peça, desenvolve em cima daquilo. Essa peça acaba virando um romancezinho. E você acaba vendo esse filme sendo feito por Marcos Villar, eu trabalhando como sendo o velho agricultor, né? Então, a experiência de você, de repente, ser aquele cara, o personagem que você pensou como autor, como se fosse um deus, né? Imaginando aquela história toda, e tinha um sacana se lascando lá, né? Que você vai ser esse sacana. Então, as experiências são muito grandes, né? Mas a magia que eu sinto mais de tudo isso aí é a escrita. Que, inclusive, há uma dificuldade maior do mundo de você fazer um romance sucesso e alguém filmar, porque quando você diz assim, de repente uma belíssima mulher entrou no ambiente, né? O leitor imagina a sua mulher belíssima. A sua belíssima mulher. Mas o diretor não tem que escolher uma atriz. Uhum. E nem sempre ela vai bater com o gosto dos outros. Então, essa versatilidade que existe na literatura é magnífica, né? Inclusive, essa possibilidade de você entrar no questionamento do que é a vida, tal coisa. Então, o resultado. Em 1998, eu montei minha última peça, que foi A Verdadeira História de Jesus, escrevi, montei. Quando estreiei, falei, parei. Não monto mais, posso fazer para os outros, mas eu mesmo. Em 2004, fiz a última exposição de pintura. Vi lá, era o chamado Casarão dos Arquitetos, não sei como é que chama aquilo, na frente do Hotel Globo, hoje. E quando vi aqueles 100 e tantos quadros meus, né, inclusive muitos deles em cima de fotografias do Antônio Davi, eu falei, para. Aí, em 2010, tive uma overdose de cinema, né, que fui trabalhar no som ao redor do Recife, lá do Kleber Mendonça. O filme teve um sucesso maior do mundo, no mundo todo. Era Uma Vez Verônica, do Marcelo Gomes. Depois vim para cá, fiz uma participação de um projeto de Carlos Dowling. Depois fui para o sertão para fazer um curta, Antoninha de Laércio Filho. Saí arrastando, catando cavaco. Eu falei, chega de cinema. Porque a coisa que ficou ainda era aquela curiosidade, né? O que é que eu estou fazendo aqui? E isso, para mim, só a literatura pode proporcionar. Então você encerrou os ciclos de cinema, de pintura, mas literatura continua. Ficou. Porque justamente, na verdade, começou tudo aí, né? Que essa vontade. Você, quando pinta um quadro, você vê que quando você escreve, Hemingway, inclusive, dizia, eu aprendi a fazer literatura vendo os quadros de Cézanne no museu. Como é que eu descrevo uma paisagem? Não tem melhor do que o Cézanne, Manet, Monet, aquele pessoal todo. Aí ia para o Prado, para o Louvre, né? E pegava aquilo, e eu usei muito isso escrevendo. Sempre uso até hoje. Eu tenho muito livro de arte, fotografia, né? Então, sempre que eu vou me municiar de frases que têm um peso, eu vou tentar colher alguma coisa daquelas obras, daquelas fotografias. Ou seja, a imagem é que inspira a sua escrita. Cartier-Bresson, um Sebastião Salgado, o Antônio Davi aqui,
Rapaz, é tanta gente, o Gustavo Moura, né? É um peso danado de qualidade de imagem. Então, você traduzir isso em palavras, quando você consegue, você sente que tem um verso ali, em cada um deles. E isso é fundamental para você, para mim, pelo menos, para caminhar para uma descoberta do quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui. Ô, Sônia, e você trabalhou em banco muito tempo, né? Atuou em aposentei no Pombal. Banco do Brasil. Pronto. E o artista nasceu quando e como? Eu acho que o artista nasceu primeiro, né? Porque lá em Sorocaba, eu menino, então fui morar numa rua que não tinha vizinhos. Olha, uma casa única lá. Uma casa única. E o meu irmão, meu único irmão, né, que tinha as irmãs também, mas ele era 5 anos mais velho do que eu, então fui solitário na marra. Então era aquele negócio de ler gibi, né? Ler muito gibi e comecei a desenhar as figuras do gibi, o Tom Mix, Roupalão Cassidy, aquele negócio todo. Aí veio aquele gosto pela imagem. Aí, quando eu fui entrar no ginásio, no primário eu sempre era o primeiro da classe, quando cheguei no ginásio tinha um gênio na frente, por sinal o nome dele era Enio, né? Olha. Enio Ngaben. Aí esse cara era 10 em tudo, eu não conseguia superar de jeito nenhum. Falei, caramba, aí cheguei um dia, esse cara estava lendo história em quadrinho. Uhum. Aí eu cheguei atrás dele e fui ver, né? Era uma revista que tinha naquela época chamada Epopeia, Sim. né? De tamanho grande, e épicos. Miguel Strogoff, Aquila Maris, a Tourada Trágica, a Esfinge Negra, Kumiak o Esquimó, enfim, era aquela coisa delirante, né? Rapaz, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, né? E a revista, ela tinha na quarta capa sempre a reprodução de uma tela brasileira ou universal famosa. Certo. E na terceira capa era um resumo de uma ópera. Resultado, comecei a ouvir as óperas na rádio, tinha a Rádio Eldorado de 9 de julho, lá em São Paulo. Então era um quadrinho, na verdade era um quadrinho que é uma narrativa gráfica com ópera, com obra. Tudo, era uma visão geral, né? Era um projeto ambicioso que eu não sei porque acabou morrendo. Né? Aí o que aconteceu, né? Passei, logo que eu tive meu primeiro emprego, com 15 anos, uma vez por ano, por semana, eu ia para São Paulo para ver um concerto. Sorocaba era 100 quilômetros de São Paulo, como daqui a Recife. Ia haver um concerto gratuito. O Faustão sempre ele brinca, né? Concertos para a juventude, era o que eu via. Então, nesse concerto para a juventude, patrocinado pela Mercedes-Benz, então era balé, ópera, concerto, tudo lá de graça. E eu ia uma vez por mês para ver aquilo. Quando não ia lá, meu pai era muito católico, então eu dizia que eu ia para a missa, né? Então, deixa eu estar aqui do lado da catedral, tinha um clube que tinha televisão, que em casa não tinha, né? Então, eu ia ver na televisão a transmissão do concerto matinais de Mercedes-Benz. Então, aí houve o gosto pela música que foi frutificar depois aqui, quando eu conheci Kaplan, Elier, esses monstros que tem aqui, né? Você se inseriu bem quando você chegou em João Pessoa com o movimento artístico que tem aqui, né? Foi natural. Foi natural, mas eu devo isso a Pombal. Que uma grande surpresa para mim, que quando eu passei no concurso do Brasil e vim designado para Pombal, eu falei, estou ferrado, né? Que é pobreza, ignorância, violência, o diabo a quatro, já vem preparado. Porque isso era quando, mais ou menos? Em que 62. ano? 62. Rapaz, quando eu chego em Pombal, a primeira roda de pessoas que eu conheço lá, que tinha aquelas rodas nas calçadas, né? Para as pessoas cultíssimas. Um dos caras mais cultos que eu conheci, se não foi o mais culto, foi o que foi prefeito da cidade, o doutor Atêncio Bezerra Vanderlei. Olha aí. Era uma cultura fabulosa. Né? Aí tinha o juiz, chegava o padre, o cara que estudava direito, né? Aquele negócio, se reuniu naquela roda ali. Aí eu sentia a defasagem que eu trazia, não eles. E livro, Pombal não tinha uma livraria. No entanto, era o paraíso dos vendedores de coleções. Todo mundo tinha os clássicos, eu li tudo lá, Shakespeare, o teatro grego, tudo, eu li em Pombal. Olha. Aí, quando despertei para a coisa, né, que também houve a influência de colegas do Banco do Brasil que chegaram, fazendo teatro, aquele negócio todo, 68 mesmo, que está fazendo 50 anos, a gente montou uma peça, eu escrevi, um colega montou, nós dois trabalhamos fazendo os papéis principais, né, que foi o Vermelho e o Branco, proibido pela censura. Ou seja, você já... Por causa do AI-5, né? Mas fruto daquela coisa toda que a gente estava vivendo ali.
E acabamos fazendo o primeiro longa-metragem do Estado, de ficção, que foi o Salário da Morte. Salário da Morte. Do Duarte Noronha, lá em Pombal. Quer dizer, já é fruto desse encontro então, seu quando lá. eu cheguei de lá, que vim para cá, eu tinha um negócio que ninguém tinha feito aqui, que era um longa-metragem. Né? Não eu, mas o grupo todo, o Duarte Noronha, o Zé Bezerra Filho, que era o autor do livro, e foi o que teve a ideia de fazer a empresa. Né? Então, a gente já veio com essa coisa de Pombal. Pombal foi um momento na minha vida de transformação. Eu entrei lá menino e saí um homem, né? Diferente. Quem é Chico Gregório? Sou eu. Por quê? E quando é que você chega em João Pessoa? Que ano? 70. 70 mesmo. Ah, Quando eu cheguei aqui, o filme quebrou, a empresa. O que é que eu vou fazer hoje, né? Agora, que não custe nada. Então eu trazia os papéis usados no Banco do Brasil e escrevia no verso, à mão. à mão. Então eu escrevi primeiro uns poemas. Aí depois, um dia, eu conversando com os colegas, né? Um meu chefe me disse, rapaz, se você escrevesse um livro contando essas histórias lá de Pombal, eu compraria seu livro. Olha. Eu falei, caramba. Aí fiz o primeiro romance de Israel Rêmulo. Que é inspirado no grupo. No que eu vivi em Pombal. Aí, os poemas que eu tinha feito, de repente eu senti, rapaz, esses poemas parecem ser feitos pelo Israel Rêmulo. Então eu fiz uma montagem, né? Eu pegava o poema, depois de um capítulo, com uma montagem, com tesoura Sim. mesmo, literalmente, cortava o papel e pregava com durex e fui fazendo aquilo. Né? E saiu o primeiro livro, que dei para Jurandir Moura, que tinha sido nosso assistente de direção, e ele disse que estava muito ruim. Eu falei, mas não vamos discutir, não. Vai fazer outra coisa, daqui a 6 meses você releia. Aí quando eu reli, falei, caramba, está muito ruim mesmo. Aí saí tirando. Quando terminei, passei para o Barretinho Neto, Certo. que era o grande crítico de cinema e literatura naquela isso. época. Né? Aí o Barreto Neto me disse o seguinte, olha, tem um concurso novo aí, que a novidade é que ele imprime o livro por uma grande editora, não é só o dinheiro. Que foi o Prêmio Fernando Quinalha, que o livro saiu pela Record do Rio de Janeiro, Record. Tá, Aí o meu primeiro romance foi editado por uma das maiores editoras do país, graças a esse concurso, né, e previsto pelo Barretinho. Falou, se você não ganhar, não acredite mais em concurso nesse país. Então isso abriu muito caminho. Caramba. Aí é uma coisa que você sente assim, que muito da vida você é conduzido, não conduz, né? No caso, por exemplo, minha última participação no cinema, participações. Que é essa leva que você falou aí, né? O Eliere foi convidado pelo movimento armorial do Ariano Suassuna, no Recife, a fazer uma primeira ópera armorial. Aí ele pediu para mim o libreto, o texto. Certo. Rapaz, então eu criei uma história em que o Ariano e o Cervantes são uma espécie de profeta do que vai haver em Pedra Bonita, lá em Cervantes, Pedra... que era uma das grandes referências do Ariano. Era o ídolo dele. Pronto, aí fiz, foi montado no Recife. Não gostei da montagem, mas quando chegou uns 2 dias depois, toca o telefone aqui, me convidaram, alguém viu lá, me convidou para trabalhar no Som ao Redor, para fazer o papel de Seu Francisco no Como era o nome da ópera? Dulcinea e Trancoso. A gente vai dar uma paradinha agora e volta falando com o WJ Solha. Não sai daí. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã. Que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita. Vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer.
A Câmara no seu bairro escuta, a Emenda Cidadã faz, nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa, cada vez mais perto de você. Segundo Caderno está de volta, conversando hoje com WJ Solha. Agora, querendo saber, Solha, um pouco do ator, né? A gente estava conversando no bloco anterior sobre O Som ao Redor. Como foi trabalhar? Já que talvez seja o filme de maior repercussão que você trabalhou aí. Rapaz, as oportunidades da vida são negócios incríveis, né? Que quando, em 68, chegou um colega, ele veio com uma série de recortes sobre a morte do estudante Edson Luiz, no Rio de Janeiro. Sim. Tinha acontecido 1 ou 2 meses antes. Ele falou, rapaz, dá para você escrever uma peça sobre essa história aí. Agora, bem curta, porque a censura está terrível, né? Então, naquela noite, eu escrevi um texto. Pronto, foi lá, começaram a montar. Aí ele pega e falou, rapaz, acabou sendo muito curto, não dá para fazer umas músicas, não? Peguei um gravador, arranjei 5 músicas, hinos, aquele negócio todo. Aí, o Zé Bezerra Filho, que fez o Salário da Morte comigo, né? Ele falou, rapaz, acho melhor você assistir lá, porque não está bem o ator que está fazendo o líder estudantil. Aí eu fui assistir, né? O cara não foi. É um negócio de coisa que eu vejo muito em cinema, o cara não foi. Aí o colega diretor falou, rapaz, não dá para você ficar no lugar dele para a gente fazer um ensaio, né? Pronto, aí líder estudantil, eu com 29 anos, 27 anos, foi aquele entusiasmo. Resultado, né? Levantou a peça. Aí ele falou, não, você vai ser o líder estudantil. Pronto. Não, rapaz, tem um pavor a palco. E tenho mesmo, até hoje. Mas aí fui fazer e funcionou, né? Aí, lá mesmo, eu fiz outra peça depois, que foi a Canga, e eu mesmo trabalhei, e dirigi e trabalhei. E depois, quando eu cheguei aqui, dirigindo as peças, a gente sente como é que se consegue uma boa interpretação de um bom ator, né? Pelo menos na sua concepção. Então, surgiu essa coisa de várias vezes apareceram filmes, né? Mas o cinema brasileiro teve uma queda muito grande. Aí trabalhei aqui no Fogo Morto, foi ruim. Eu trabalhei na Soledade, baseado na Bagaceira, foi ruim. Então, mas foi ruim por quê, assim, sua interpretação? O filme que foi o próprio Zé Américo era furioso com a adaptação da Bagaceira. Ele falou, fizeram um faroeste. Eu mesmo tinha 2 revólveres, meu personagem era um delegado com 2 revólveres. Eu falei, rapaz, isso é cowboy, né? Não tem nada a ver com a Paraíba. Então, havia essa experiência de como chegar lá, né? Então, acabei desistindo, depois de ver várias experiências, inclusive fui para o Ceará também. A única exceção foi a Canga, com o Marcos Vilar, porque pela primeira vez eu vi laboratório, né? A gente foi lá para o Piolim, Nanego fez um laboratório com a gente, com o elenco todo, então a gente entrou para fazer o filme sabendo o que ia fazer. Ao contrário de todos os outros filmes que você chegava, decorou o papel, decorei, então vamos, câmera aí, né? E de primeira, rapaz. Não havia aquela preparação de você entender a jogada da história, do seu personagem, nem nada. Então a Canga foi a primeira vez e o resultado foi evidente, né? Chega, Zé Mais Cipriano, anda! Anda! Zefa não pode fazer isso com esse menino no bucho, pai! Mas, com o acúmulo dessas coisas, acabei parando mesmo. Então, justamente quando me chamaram para fazer o som ao redor, eu falei, não quero mais não. Mas quando vi o roteiro, o Kleber fez o primeiro filme que aborda a classe média urbana nordestina contemporânea, porque o resto era cangaceiro, era o marginal, não sei o que, tal coisa. Não tinha, e aí ele falou, por que eu não filmo a minha rua? E é interessante que a personagem feminina principal mora na casa que era dele. E na casa que era do Kleber. Do Kleber. Então, a coisa,
o centro de todos os acontecimentos são da própria casa dele, que ele conhecia profundamente aquele ambiente. Sim, é. Então, houve uma grande novidade aí. Tanto é que ele me disse que quando chegou na Holanda, que ele foi lançar o filme, ele falou, mas rapaz, está tão pernambucano esse negócio que a Holanda não vai sentir nada, né? Quando chegou lá, o filme estoura, né? Ganha um prêmio da crítica internacional, aí ele fala, vai ver que não vão conhecer lá em Recife agora. E de resultado, né? Foi universal a repercussão, né? E o diferencial dele, que senti logo de cara, né, é que quando a gente chegou lá, não só ele é um tremendo diretor, mas uma tranquilidade absoluta. Uma Foi a primeira vez. segurança. Nossa! Ele foi 10 anos crítico de cinema do Jornal do Comércio. Uhum. Todo ano ele ia para Cannes para assistir o festival lá. Né? Para cobrir o Por festival. sinal, ele tem um documentário muito bom que chama O Crítico. O Crítico, eu Que conheço. é entrevistando os maiores críticos do mundo. Então, você sente que você está na mão de um cara que sabe profundamente o ramo dele. Inclusive, é gozado, que eu trabalhei logo em seguida com o Marcelo Gomes, a diferença entre os dois é gritante, né? O Marcelo Gomes não admite improviso. Olha. E o Kleber, o sim. roteiro, É. você tem Seguido à que dizer. risca. E o Kleber Mendonça não, do improviso. improvisa. Então, cria a situação, você domina de tal modo o personagem, a situação, que quando ele diz improvisa, você se solta e não é você que está falando. É aquele personagem, É o personagem. que se solta. E ele tinha 2 assistentes fenomenais, né? Que era o Laca, que é cineasta, e a Amanda Gabriel também. Uhum. Então, eles, toda a cena, trabalharam muito com eles. Né? Então, quando a gente foi começar o filme, todo mundo sabia exatamente o que era para fazer. É um milagre. E esse aí é mudo? Não, ele fala. Fala aí, pô. Você fala, senhor. E esse olho sério? Tá certo com segurança, é isso? Se brincar, eu enxergo melhor do que o senhor. Gostei do cara. Ô, Sônia, no bloco anterior a gente falou que seu pai era muito católico, que você dizia que ia à missa, mas na verdade ia lá filar a TV. E você acabou na sua obra aí, tem muito de religiosidade, né? De Jesus, inclusive Dom José Maria Pires lhe encomendou uma cantata para... Não, aí a coisa foi meio complicada. Você vê o seguinte, né, que eu tinha essa formação básica do meu Católica? pai lá. Quando cheguei em Pombal, um colega meu, ele viu uma coleção que eu tinha de contabilidade e falou, rapaz, você não quer trocar por uma Bíblia que eu tenho 18 volumes? Troco. Aí eu peguei a Bíblia em 18 volumes, li de cabo a rabo, né, com todas as observações. Aí fiquei com uma visão, né? E como esse Pombal lia-se muito, então comecei a entrar pelas madrugadas lendo. Aí peguei os diálogos de Platão. Quando eu li o diálogo de Platão, eu falei, rapaz, isso é o Evangelho segundo São João todinho. Lá em Platão, 400 anos antes de Cristo, né? Aí houve uma transformação radical da visão que eu tinha da coisa. Aí escrevi um ensaio. Aí chamei lá o padre da cidade, o pastor, o médium. Falei, olha, eu quero que vocês me mostrem onde é que eu estou errado, porque não é possível que esteja certo. Ninguém mostrou nada, né? Desistiram. Quando eu cheguei aqui, tinha um circo aqui que hoje é aquele mercado de artesanato Sim, Rui Carneiro, Itabaú. Uhum. que tinha um circo lá que era para apresentação de teatro, conferências de cinema estudante, Adalberto Barreto e Pedro Santos, maestro. Contista e maestro. Aí eu fiz uma peça sobre Jesus em que os 4 evangelhos se reuniam para inventar Jesus Cristo, diante da situação que havia, que não havia líder nenhum, né? O Império Romano fazendo e desfazendo, e não surgia o tal do Messias. Aí falaram, rapaz, a gente topa se você aceitar um debate com o arcebispo Dom José Maria. Rapaz, eu aceito. Então a gente foi lá para o Palácio do Bispo, foi onde eu conheci Dom José Maria Pires, simpaticíssimo com o diabo. Ah, eu gosto muito de Fellini, de Pasolini, que tem o Evangelho segundo São Mateus. Né? Eu já vi vários filmes, eu tenho aceito essas coisas todas. Então, será com prazer. Aí ficou com o texto para ler. Quando eu fui lá para falar com ele, ele usou essa expressão, olha, eu não vou não.
Aquilo que eu achava que tinha era um baú cheio de um tesouro, você me mostrou que é latão pintado de amarelo. Eu não quero mais saber disso, não. Parou ali. Nossa. E é gozado que ele atravessou uma crise religiosa que eu soube por fora, né? Que acabou, seus estudos é que acabaram desencadeando. Aí eu acho que a coisa funcionou, né? E quando chegou um dia, eu falei, rapaz, vou fazer um romance com Dom José Maria Pires como personagem principal. Aí fui lá atrás dele. O senhor aceitaria? Ser personagem? Eu falei, não, por que você não faz um cordel? Ah, mas eu não sou esse Cordelista. poeta simples do cordel, né? Não, mas você vai dizer romance, todo mundo já sabe. Resultado, né? Passam-se os anos, Kaplan resolve fazer a cantata para Lagamar e não tinha quem fizesse os versos. Aí um amigo meu, o Zé Bezerra Filho, lá de Pombal, falou, rapaz, o Kaplan está atrás de um cara que faça os versos. Eu falei, rapaz, eu topo. Conheci a história toda da Lagamar. Confiando em sua excelência e no exército pronto para acudir, é que os grandes se botam a invadir estas terras que são de subsistência. Aí o interessante é o seguinte, né, que na cantata, no movimento de Alagamar, Dom José não estava sendo aquele bispo católico, estava sendo um Gandhi. Porque a Igreja Católica, inclusive o João Paulo II interferiu depois, acabar com esse negócio de opção pelos pobres, porque isso não interessa. A pregação de Cristo é para você dar a César o que é de César. Então, e Dom José não, aquela coisa de Gandhi, de resistência não violenta. Aí eu falei, caramba, é de lascar, né? Então, fui trabalhar com o Kaplan nesse sentido. Então, a gente fez essa coisa Peguei, inclusive, um sermão que ele fez, que tem no livro da periferia, do centro para a margem, que o cara faz um sermão, né? Ele faz um sermão. Dom José. É coisa de Gandhi, né? Aí eu falei, é por aí, né? Então, fizemos a cantata. E é interessante, né, que teve uma repercussão muito grande na igreja da época, Dom Paulo Evaristo Arnes, a CNBB, que nós todos, até que chegou João Paulo II, botou todo mundo para fora, botou Dom Aldo, pagou outro aqui, e tirou Dom Helder, tirou Dom Pedro Casaldário, tirou todo mundo. E acabou com aquele movimento. Mas por conta da cantata? Não, não. Sim. Inclusive, o curioso, né, que a cantata foi apresentada lá em São Paulo por um coral de lá. Quando João Paulo II veio para cá, eu assistindo na televisão, estava anunciado no Morumbi, cantata para Lagamar. Ele não foi. Olha, ele se recusou. Claro que ele conheceu a Ficou obra, né? com a história de conversar com as freiras, não sei o que lá, você foi atrasando, o horário foi passando, eles apresentaram a cantata sem ele, porque ele não queria ouvir aquilo. Tá certo. E você continua ainda pensando em voltar ao tema? Você veio recentemente, coisa de 5 anos, 6 anos atrás, que você fez um texto para a Paixão de Cristo da Fonjope que causou uma certa celeuma aí, porque pelo que eu lembro, os soldados tinham uma suástica, alguma coisa assim. Não, é um negócio interessante, né? Porque eu fui Pilatos durante 3 anos na montagem do Alto de Deus, que tinha aqui na frente do Teatro Santa Rosa, do Everaldo Vasconcelos. E, evidentemente, para fazer o papel de Pilatos, eu fui estudar na Pilatos. Então, não era bem aquela imagem que tem na Bíblia. Então, Pilatos era espanhol. Era de uma família sem importância, mas doido para subir. E o Tibério tinha uma neta, que era a Cláudia Prócula, que era prostituta de Roma, com 15 anos de idade. Aí ele falou, cara, quem é que leva essa menina para o inferno da pedra que eu dou um cargo para ele? Né? Aí deu o cargo de procônsul de Jerusalém para Pilatos, mas desde que ele se casasse com Prócula. Aí ele se casou e foi para lá. Aí havia um acordo entre os sacerdotes de Jerusalém com Roma de ninguém profanar o templo. Aí o Pilatos, que nada, vou botar um símbolo de Roma dentro do templo. Aí foi um pau da gota, ele teve que fugir de Jerusalém, foi para Cesareia. Aí eu falei, cara, aí o Chico César, secretário, escreve para mim um e-mail e falou, rapaz, não dá para você criar um negócio novo? Eu falei, dá. Aí eu falei, pronto, a Paixão Judaica. Você já tinha escrito o Relato de Prócula, o livro? Não, foi depois. Foi depois, foi fruto disso. Então, justamente, eu falei, rapaz, eu vou botar agora a versão. Né? O Pilatos não é aquele bonzinho que chega e, Jesus é tão bonzinho, então querem matar esse inocente. Não. Então, o espetáculo ia ser apresentado no Ponto Sem Réis, o hotel
o Paraíba Palace Hotel virou o Templo de Jerusalém. Então tinha 2 suásticas enormes na frente. Nossa. E lá em cima um retrato de Hitler escrito Tibério César. E a peça começava, o meu narrador judeu, um sacerdote, né, dizendo, aí chegou o cônsul do tirano, né? Lá vem aquele Citroën, desce aquele cara da Gestapo, que é o Pilatos. Que é o Pilatos. E todo mundo aquele... Então, eu fazia isso para que o público sentisse o que era ter um invasor. Então, o choque que seria, de repente, chega um Messias, que Messias era a espera do judeu por um libertador, né? Aí chega e diz, mas vossos inimigos, né? Dai a César o que é de César, não resistais ao mal. Bem-aventurados os mansos, né? Então, e isso era tão contra eles que Jerusalém brigou tanto que em 70 foi destruída pelo Império Romano. Acabou-se Jerusalém. Houve a primeira diáspora, a dispersão dos judeus foi ali. Mas você nunca teve medo da polêmica ou achou que as pessoas poderiam receber? Não, porque o problema é o seguinte, você quando faz uma coisa que você tem convicção, você é não bem tá fazendo embasado aquilo e tal. querendo alguma coisa, eu não queria coisa nenhuma, eu só estava atrás da verdade. Então a verdade estava me chegando aquela sem eu pedir, e era um negócio chocante, né? Inclusive chocante para a maneira como fui criado. Então por que não fala? Se vier atacar, eu vou dizer o que houve. Mas aquela coisa que a gente sente, né, de não tem confronto, não pode e acabou-se. A peça não, quer dizer, a montagem não existiu, mas virou livro, é isso? Virou livro. O Relato próprio ganhou o incentivo da Funarte. Da Funarte. E saiu. Patrocinado pela Funarte. O livro saiu, né, e está aí, pelo menos, registrado. É fiel à ideia que você tinha tido ou mudou muito? Não, é o seguinte, né, o Relato de Prócula, que quando surgiu essa coisa, o meu entusiasmo pelo efeito que Pombal teve para mim, então eu botei um personagem, um gaúcho, chegando em Pombal, para trabalhar no banco, e tendo aquele impacto da cultura local. E lá ele encontra esse padre, que tinha o padre, até o nome preservei, Martinho. Ele, inclusive, quando a gente foi fazer o filme Salário da Morte, ele cedeu o colégio para a gente se hospedar lá, né? Tudo de graça. Foi um negócio impressionante. Então, a coisa realmente foi em cima de uma realidade que eu vi lá, de um Nordeste surpreendente, né? Um sertão que não é o que todo mundo pensava. Não, negócio de atraso, é o contrário, rapaz, é cheio de gente muito culta ali dentro. E tanto é que Pombal deu o quê? Celso Furtado, cara? Sim, sim. Como é que um cara desse surge do nada? Para a gente encerrar, o que você está produzindo e como é seu dia a dia? Assim? Você vê muito filme, você lê muito? Faço essas coisas todas, né? Porque hoje tem a vantagem da internet? Do internet, né? Que você vê muito filme, está sempre em dia com tudo que acontece. E em junho agora vai ser lançado um Rimance, que é um romance rimado, em cima dessa ópera que foi do Ciné Trancoso, que foi apresentado no Recife e pela Unirio, em setembro do ano passado, no Rio. Unirio foi deslumbrante o espetáculo lá. Eliel mesmo foi lá assistir, voltou empolgadíssimo. Então, é em cima dessa coisa que houve lá, agora evoluído por um livro, né, que não tem a limitação do tempo de uma ópera, nem coisa nenhuma. E aí vai ser lançado onde? Já tem um lugar? Não, eu não sou muito de lançamento, não. O livro surge, aí aparece. Quem aparece me pede, eu mando, e acontece por isso mesmo, né? Eu não gosto daquela noite de autógrafo, não, aquele negócio. Entendi. E para encerrar, você é bem atuante no Facebook, né? Lá você interage muito, você escreve gosto muito do Facebook. Você comenta rapaz, filme, comenta... É interessante essa vantagem de você poder usar a imagem. Então, hoje mesmo, por exemplo, logo de manhã, né, eu falei, rapaz, que gostoso, no YouTube você tem os quadros de Angres, né, pintor francês, e tem geralmente os desenhos que ele fazia para chegar ao quadro. Então, eu botei uma praticamente um curso, então. Tem um esboço dele, o retrato que ele fazia da pessoa, o esboço que ele fazia, e de repente pinta modalisca nua, aquele negócio todo, não, mas tem o desenho já do nu, né? Tétris com Júpiter, né? Aí tem um desenho dele antes, né? Mostrando que a coisa... Havia um cuidado muito grande, né? Tem um retrato de uma princesa lá, não sei o que lá, que é um luxo extraordinário, né? Então, que eu mostro justamente o esboço dele, da posição dos braços dela, e o resultado no quadro, que é um deslumbre de renda, de joia, aquele negócio todo que ele faz, né? Em cima de uma coisa
segura que ele tinha ali. E isso graças... É esse maravilhoso mundo da internet. Tá É certo. fabuloso. Brigadão aí Obrigadão a você, rapaz. por essa conversa sempre ótima. Não tem como não ser diferente. E o Segundo Caderno vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.